Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Eu me chamo Vitor Assis e vou hoje conduzir aqui, junto com o companheiro Renan Arruda, a edição do Panorama Brasil da quarta-feira. Vocês já devem estar acostumados aí com a presença do companheiro Rafael Dantas, que excepcionalmente não vai estar presente hoje, intermediando o debate. Então seremos apenas nós dois, eu e Renan, para tratarmos das notícias, das polêmicas, dos acontecimentos do estado de Pernambuco, né? Eu resido, onde eu atuo enquanto militante, e do Distrito Federal, o estado do companheiro Renan. Antes de passar a palavra para o Renan, queria convidar você que está nos assistindo a curtir o nosso vídeo para aumentar o nosso alcance, né? Curtir e compartilhar, perdão. E também você que ainda não é membro do nosso canal, você aproveite a oportunidade para se tornar membro da Causa Operária TV, né, com uma assinatura mensal, contribui assim para que nós tenhamos um canal de TV 24 horas, revolucionário e independente, né, a TV do PCO, do Partido da Causa Operária. Também convido você a conhecer o nosso novo site, celtv.com.br, site da Causa Operária TV, onde você encontra todo o nosso acervo, agora que nós somos uma TV 24 horas. E aproveite também para, no site da COTV, se inscrever no serviço de notificações do site. Bom, agora sim, vamos passar aqui para o companheiro Renan, dar boa tarde aos companheiros que nos assistem, e já peço para ir para o Renan emendar e tratar da nossa primeira notícia de hoje, sobre uma idosa que passou mal após ser acusada de roubar chinelo aí em um mercado do Distrito Federal. Você, Renan. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, os companheiros que estão aí com a gente nesse Panorama Brasil, nesse 2 de dezembro, né? Estamos aí entrando no último mês do ano, né? Meio à pandemia que está aí recrudescendo, né? Então temos muita coisa para conversar. Queria começar justamente falando sobre um acontecimento um caso aqui que ocorreu no Distrito Federal, que lembrou muito, né, o assassinato de um trabalhador aí em um supermercado no Rio Grande do Sul, né? Esse fato ocorreu numa região nobre aqui de Brasília, a região do Lago Sul, que provavelmente aí, se não é o maior, está entre os maiores PIBs do Brasil, né? E uma família de trabalhadores de uma cidade da periferia daquela região, de uma cidade que a gente chama aqui de cidade satélite, né? Foi ao supermercado com a família, era o dia do aniversário dela, e foram lá fazer umas compras para comemoração. Uma família operária que, né, e no final, quando chegou aí para pagar a conta, depois de pagar uma conta de R$ 600, vejam bem, essa idosa, né, foi acusada de furtar um chinelo, uma chinela havaiana que, sei lá, custa aí 20 e poucos reais, né? Olha a situação, né? Segundo a família da vítima, né? Imediatamente os seguranças já cercaram lá a família, né? E queriam que ela provasse que o chinelo era dela mesmo, não havia sido furtado, né? Tem uma declaração aqui da neta dela que fala o seguinte: após ser acusada de furto e todo o escândalo armado pela funcionária do Caixa e a grosseria dos seguranças desse atacadão, ela começou a se sentir mal. A pressão subiu. Jamais pensou que nessa idade seria vítima de tamanha injustiça e desrespeito, né? Comentou a sobrinha dela, né?
Então, assim, foi justamente na hora de pagar, como eu falei, né? É, segundo o depoimento aí da família, né? A Caixa se dirigiu para ela da seguinte maneira: a senhora vai pagar essa sandália que furtou também, né? Quer dizer, uma grosseria, um preconceito contra os trabalhadores, assim, e isso vindo de uma Caixa que também é uma trabalhadora, né? Você imagina a repressão no interior desse supermercado com relação aos seus funcionários. O fato é o seguinte, que essa idosa, ela tem problemas cardíacos, começou a se sentir mal, teve aí uma característica aí de infarto, foi internada no hospital público de São Sebastião, né, a região que ela mora, chegou a fazer um cateterismo, mas continuou passando mal e foi transportada para um novo hospital. E agora, diante do agravamento da situação, o Atacadão, né, para encobrir, né, o seu crime, se prontificou a interná-la num hospital particular para dar os encaminhamentos devidos para o caso de saúde dela, né? Então a gente vê o seguinte, né, que assim como aconteceu em Porto Alegre, né, aqui não chegou não foi uma agressão direta como aconteceu lá, mas sem dúvida nenhuma teve um efeito semelhante, né? A senhora corre risco de vida, né? É uma política desses grandes grupos econômicos aí, desses supermercados, né? São verdadeiras aberrações, né? De ataque aos trabalhadores, né? De, de repressão, de utilizar o aparato do Estado, seguranças para reprimir, né? Você imagina, uma sandália de uma família que tinha acabado de pagar uma conta de R$ 600, né? Isso aí provocou uma indignação de outras pessoas que estavam na fila e tudo mais, mas são fatos, isso aí a gente só vê que a agudização dos conflitos sociais no Brasil, isso aí é expressão, né? A direita, né? Em polvorosa, está transformando aí, além, obviamente, dos seus seguranças, um corpo de funcionários aí em verdadeiros cães aí para poder, como é que se diz? Se opor aí à população, né? Como foi esse caso aí, a população pobre, né? E a gente vê que o fato de Porto Alegre não foi um fato isolado. Isso aí deve, aliás, é uma situação que deve ocorrer com muita frequência, né? Aqui pelo país, né? Devolva aí, Vitor. Ok, Renan. Agora vamos passar para a discussão da situação política em Recife, né? Diferentemente de Brasília, que não teve eleições, né? não, não tem eleições a nível municipal. Nós tivemos aqui eleições no Recife e, inclusive, as eleições foram para o segundo turno, né? Tendo várias discussões e acontecimentos significativos. Então, no último domingo, venceu aí a disputa o João Campos, do PSB, o candidato, nós poderíamos dizer, o candidato da Frente Ampla, né? Ou seja, da unidade de setores mais direitistas, carreiristas e pequenos burgueses da esquerda nacional, com setores falidos da burguesia e da própria oligarquia nordestina. João Campos é do PSB, junto com a sua candidatura, a sua vice é do PT, né? Mas a gente não pode deixar de destacar o papel que teve o PCdoB também no apoio do PSB. O PCdoB vem aí já de um longo histórico de apoiar o PSB a nível municipal e a nível estadual, e o seu ingresso na João Campos do PSB serviu justamente para dar o caráter de suposto esquerdismo na candidatura. A candidatura que é a candidatura principal do golpe de Estado, né? O PSB apoiou o golpe, o PDT apoiou o golpe, né? Embora um outro deputado tenha votado contra, mas no seu conjunto também é um partido golpista. O PP
e que inclusive foi o partido do Bolsonaro, tá lá, apoiou o golpe, está na candidatura do João Campos, o MDB também na candidatura do João Campos, Cidadania também está na candidatura do João Campos, né? Mas para não dar aquele, para que a burguesia não apresentasse com a sua cara golpista e direitista de que de fato é, procurou aí dar um certo toque de esquerdismo à candidatura de João Campos. O PCdoB cumpriu um papel importante nisso. E a ala direita do PT também. O interesse da ala direita era que apoiar a candidatura do PSB. Devido a uma crise muito intensa dentro do próprio PT, o PT acabou lançando uma candidatura própria, né, que a gente inclusive vai discutir mais na frente, a candidatura de Marília Reis. E, diante da própria crise, a ala direita do PT não conseguiu apoiar explicitamente a candidatura do João Campos, embora tenha, obviamente, contribuído para a vitória eleitoral do João Campos. Né? O João Campos venceu em meio a uma fraude gigantesca, certamente a eleição com a aparência de fraude maior que houve foi em Recife, embora a eleição de conjunto tenha sido fraudada, e o que merece atenção é que a base aliada de João Campos será a maioria na Câmara de Vereadores do Recife. Não é propriamente uma novidade, porque o PSB sempre vem tendo aí a maioria na gestão da cidade, no controle do Estado, mas isso só comprova que a candidatura de João Campos é a candidatura oficial, é a candidatura do regime. Porque se nós estamos aí com um aprofundamento do golpe de Estado, né, com o governo Bolsonaro, o governo de extrema-direita, se nós acompanhamos que em todo o país a esquerda perdeu a sua quantidade, diminuiu sua quantidade de votos, que os partidos de direita, né, foram os mais beneficiados com as eleições de 2020 e a base aliada do João Campos a maioria, significa, no final das contas, que a sua candidatura é a candidatura da direita. Né? Então, da sua base, né, que serão de 12 dos 25 vereadores, estão aí partidos como o PP, com 4 vereadores, o Avante, o PCdoB, o Solidariedade, que teve 2 vereadores, Solidariedade, o MDB, o PROS e o Republicanos. Importante um cenário muito bem definido aqui para que não haja qualquer tipo de confusão. A posição da esquerda não pode ser de colaboração do PSB, tem que ser de denúncia, de confronto, que é porque, afinal de contas, é o governo da direita golpista apenas com a roupagem menos direitista, para não dizer esquerdista, porque o PSB esquerdista já é muito longe. Bom, vamos agora tratar aí tanto da situação política quanto da pandemia, no caso do Distrito Federal. Nós temos a notícia de que o DF está se aproximando de 4.000 mortes por coronavírus e que registrou 976 novos casos de Covid-19. Ao mesmo tempo, diante dessa situação que o governador Ibanez Rocha, apontado durante um período de amplo delírio da esquerda, porque não como cientista, decidiu restringir a abertura de bares e restaurantes, que tem que fechar um pouco mais cedo. Fala pra gente qual que é o significado político disso, o que é que está acontecendo. Então, antes só reforçar aqui, né? Brasília, em números oficiais, já está se aproximando de 20% da população, né? Já teria contraído o vírus. É possível que isso aí seja mais, mas os próprios epidemiologistas estão alertando, né? Porque tem muito esse discurso bolsonarista do rebanho, né? Como é que chama? A partir de determinada porcentagem da população, né? Imunização de rebanho, né? O termo. Isso aí seria atingido, mas supondo esses 20% da população, para essa imunidade de rebanho seria 60% a 70% da população, né? O que estaria muito longe de atingir. Né? A situação tem se agravado muito, os parâmetros de contaminação estão se aproximando já do pico da pandemia aí,
né, por volta de maio, junho, né? A situação está grave e, obviamente, a política do governador, né, que nunca foi, né, de defesa de um verdadeiro combate à pandemia, mas de muita demagogia, ao ponto até de sindicatos quererem disponibilizar suas entidades, né, para o governador, né? Mas enfim, que nunca foi isso aí. Agora a jogada é o seguinte, é querer, né? Porque já isso foi feito durante todo o período e agora eles estão intensificando. É querer colocar a responsabilidade para a população. Então, os bares, por exemplo, que já vinham funcionando já há bastante tempo aí, né? Tiveram a sua o tempo de abertura aí restringido, né? Agora até 23 horas, e como supostamente como forma de combater. O problema é que a cidade está em pleno funcionamento, os ônibus estão lotados, né? É, todos os setores aí, salvo setores específicos do funcionalismo e de bancos públicos, já estão na ativa, ou seja, não tem mais serviço home office, não tem nada. A cidade está plenamente está em funcionamento normal. Né? Quer dizer, querer culpar a população, dizer que a população é que tem que ser responsável pela sua proteção, é um atentado uma situação dessa, né, na verdade. Né? Então, não existe controle, na verdade, não tem controle de nada. Assim, a cidade está. Brasília, o Distrito Federal está entre os maiores, os índices de morte maiores do país, proporcionalmente à sua população, né? O que demonstra o seguinte, né, que na verdade é na contramão, vamos dizer assim, do PIB de Brasília, do DF, que é considerado um dos maiores do país. Então, quando você vai bater um com o outro, o que você vai ver é o seguinte: quem está morrendo, obviamente, é o povo pobre, né? E isso numa situação que já foi piorada, porque a estrutura que teve de hospitais de campanha montado aí durante a pandemia, isso aí foi tudo desmontado. Quer dizer, a infraestrutura, se já era precária antes, está muito mais precária agora, né? É essa a situação daqui, né? Vamos ver aí como os próximos dias aí, né? Como que a coisa vai evoluir, mas aparentemente, seguindo a tendência nacional, o problema é que a gente volte a ter aí um quadro gravíssimo ocorrido aí em meados do ano, né? Beleza, Rinaldo. Então, voltando agora para o caso do Recife, e voltando inclusive para a questão da disputa eleitoral. Como eu já antecipei, a candidatura, a vitória eleitoral do João Campos foi marcada aí por uma série de episódios fraudulentos. Queria que, antes de a gente tratar propriamente desses episódios, destacar, né, que a eleição, no seu conjunto, foi uma fraude. Né? Não foi, nós podemos citar uma série de aspectos, mas para ficar em apenas alguns exemplos, em primeiro lugar, nós tivemos eleições relâmpagos, que aconteceram em 45 dias apenas, que a maioria dos partidos de esquerda sequer tiveram um único segundo de tempo na televisão e na rádio, que aconteceu em meio a uma pandemia de coronavírus, que em uma campanha em que a, a atividade política na internet estava praticamente toda proibida, a censura era total, né, quando ia fazer campanha na internet, e aí tornava a coisa ainda mais complicada, porque rádio e TV ainda não tem. Na rua, havia uma série de restrições e toda uma condição muito complexa por causa da pandemia. Na internet, você teria que supostamente não teria por que ter qualquer tipo de restrição, tinha uma verdadeira ditadura. Então, a eleição ela já se encaminhava para ser uma fraude, para não permitir que a esquerda tivesse uma intervenção decisiva, que ela conseguisse expressar toda a revolta da população contra o governo Bolsonaro em um resultado eleitoral. Sendo que, no caso de Recife, apenas o que aconteceu é que essa fraude ela foi mais escancarada, foi mais intensa, porque a crise, né, era muito grande. Diferentemente do que aconteceu em outros lugares, como no próprio caso de São Paulo,
o PT, pela sua própria crise interna, ele decidiu lançar uma candidatura bastante competitiva, bastante forte, que era a candidatura da Marília Reis. É uma candidatura apoiada pela sua base, e que inclusive tem ligação com o próprio presidente Lula, participou da luta contra o golpe, etc. E, nesse sentido, lançar uma candidatura da Marília Reis, que teria bastante força, inviabiliza a operação que foi feita em São Paulo e vários outros lugares, que lançaram um candidato do PSOL, um candidato mais direitista da esquerda, para ser o candidato da Frente Ampla. A burguesia apoiou o João Campos, do PSB, que é o candidato da Frente Ampla, mas não foi possível realizar a operação que foi feita em São Paulo de transferir os votos do PT para o candidato da Frente Ampla. Isso aí fez com que, inevitavelmente, a eleição fosse mais polarizada do que em outros lugares, porque inevitavelmente se colocou, né, o PT, uma candidatura do PT, a ala lulista do PT, contra um outro candidato. E aí aconteceu que o PT foi para o segundo turno, e foi para o segundo turno com bastante condições de vencer as eleições. Isso obrigou a burguesia a tornar a fraude ainda mais explícita. Nós tivemos, por exemplo, o caso de que o TRE proibiu completamente a campanha de rua, que é uma arbitrariedade absurda, né? Rasgar o direito de manifestação. Nós discutimos bastante isso aqui no Panorama Brasil. E tivemos que no próprio dia da eleição, houve vários e vários flagrantes aí, vídeos de pessoas do PSB, tanto comprando votos, como fazendo campanha de boca de urna, assediando as pessoas para votar no PSB, né? Várias denúncias de que os funcionários da prefeitura estavam sendo pressionados, chantageados, constrangidos a votar no PT, etc. No PSB, etc. Então, nesse sentido, né, nós, um partido que está inserido na política nacional não pode ficar espantado com isso, porque isso aqui é normal no Brasil, né? Isso aí vem desde a República Velha e assim permanece. Mas nós temos que apontar aqui que, de fato, o caso de Recife escancarou ainda mais a fraude eleitoral, e por isso é que vários setores do PT decidiram se revoltar contra as eleições, inclusive contestaram o modo como as eleições foram conduzidas. É o caso, por exemplo, da vereadora do PT, Eliana Cirne Lins, que não tinha cara, então, né, era uma professora da UFPE, e que foi eleita pela primeira vez agora, mas que é uma figura bastante ligada a Marília Reis, né? Nessa eleição e na eleição de 2018, apoiou bastante ela, colocou a sua candidatura à disposição da própria Marília Reis, fez campanha para Marília Reis, e ela chegou a declarar que se a Justiça Eleitoral não anulasse as eleições, ela deveria fechar suas portas. Nós devemos colocar aqui que o posicionamento da companheira do PT está certíssimo, né? A fraude foi escancarada, né? Nesse sentido, o PT tem todo o direito de contestar o resultado e exigir a anulação das eleições. Como complemento, nós teremos que colocar que seria necessário não só que a Justiça Eleitoral anulasse as eleições, mas que a esquerda se mobilizasse de conjunto para colocar abaixo o governo Bolsonaro e estabelecer eleições gerais em todo o país, eleições controladas pelo povo, e não essa ditadura que a gente viu nesse ano, que a esquerda não pôde fazer campanha alguma. De Recife é isso, vamos lá com você, Renan. Nós temos uma mobilização importante, os trabalhadores da SEB estão em greve desde ontem. Fala lá pra gente. Então, Vitor, apenas um comentário antes de entrar no assunto aqui do DF, voltar para o DF. É interessante essa notícia que você deu aí agora, né, sobre a questão da fraude aí nas eleições de Recife, porque nós temos uma situação em que existe fraude por dentro, existe fraude por fora, e existe a fraude como foi essa que foi colocada aqui por você, né? Pela denúncia da vereadora eleita pelo PT.
que é o fato que é o seguinte, né? Quem controla as urnas é a Justiça Eleitoral. Quem é a Justiça Eleitoral, senão bloco que está tá aí junto com o próprio governo, né, que faz a defesa dos interesses do governo. Quer dizer, qual é o tipo de controle que existe da população, dos partidos políticos, sobre a apuração desses votos, sobre o controle das urnas? Né? Nenhum. Na verdade, a gente teria, né, que passar um cheque, é um cheque em branco que a população passa, né, para os tribunais, né, porque não existe controle de nada. Do ponto de vista da ação externa, é a própria segurança das urnas, né? Do sistema eletrônico, vamos dizer assim, que isso aí, se, os, se, o, se já existe invasão até mesmo de sistemas de segurança, como, por exemplo, sei lá, os órgãos de segurança norte-americanos, quem dirá, né, da justiça eleitoral brasileira? Né? Qual é o tipo de segurança que você pode ter isso aí? Né? Então, e ainda agregado a essa política que a denúncia vem da vereadora do PT da compra escancarada de votos, segundo eu li aqui na matéria, inclusive com vídeos, né, que comprovariam isso aí e tudo mais, né? Muito grave a situação. E tem um detalhe, né? Se você falou na primeira parte que você falou sobre Recife, eu não me fugiu aqui, mas também essa denúncia que tem aí de que a suposta esquerda antibolsonarista, né, porque nesse bloco o PSB e o PDT também está incluído aí, né, fizeram uma campanha de tipo bolsonarista em ataque a Marília Reis, né? Diz que foi uma coisa assim de deixar os bolsonaristas assim sorrindo de tanta campanha, né, de ataques que foi feito aí, né? Bom, mas vamos agora aqui voltando para o DF, nós estamos com ontem iniciou-se a greve dos trabalhadores da Companhia de Energia de Brasília, a SEB. Né? Essa companhia, né, é uma companhia do Distrito Federal e, obviamente, está fazendo parte do bloco da privatização das empresas do grupo aí, Eletrobras, o que não foi privatizado na época FHC, né, e que agora eles estão preparando para liquidar tudo. E a categoria entrou em greve no dia de ontem. Vamos ver, a gente tem. Qual é eu acho que assim, tardiamente veio a greve, né? Porque o leilão já está marcado para depois de amanhã, né? Quer dizer, a gente estava na Assembleia, no ato que estava tendo agora, depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas claramente o que acontece é o seguinte, né? Se a gente lembrar do governo FHC, né, porque teve a greve que iniciou ontem, e tem aí novo ato marcado para o dia do leilão. Para quem é pessoal mais velho que viveu a época do FHC, sabe o que eram esses atos em dias de leilão, né? Era apenas para a população ir lá tomar porrada da polícia. Né? Não tinha serventia de nada. Então, nós tivemos aí grandes atos, grandes manifestações no Rio de Janeiro, em protesto contra na Bolsa de Valores, né, onde estava sendo feita a privatização das empresas na época do e de nada adiantou isso aí. Né? Por outro lado, aqui, e agora o caso em Brasília é até pior, né? Primeiro porque o nível de mobilização está, inclusive, muito abaixo do que existia na época do governo FHC. Segundo, porque o leilão sequer vai ser aqui em Brasília, né? Então, o leilão vai ser em São Paulo e vai ter um ato aqui em Brasília, em frente ao Ministério da Minas e Energia. Quer dizer, é uma situação meio assim que, se a coisa persistir dessa maneira, está fadado aí a líquido e certo que o governo vai sair vitorioso. Então, falando um pouco sobre a Assembleia, nós estávamos lá participando e o companheiro nosso que estava lá para fazer uso da palavra, né, iria defender justamente o quê? A única maneira que tem de se opor nesse momento aí a privatização é ter uma política de força, e a única política de força é a ocupação da empresa. Né? Criar uma mobilização em torno da ocupação da empresa, envolver outras categorias, outros sindicatos, colocar verdadeiramente a CUT em movimento,
demais sindicatos, vincular esse problema da privatização da SEB à privatização das demais empresas do mesmo ramo eletricitário, né, que está em voga aqui, vincular esse problema, por exemplo, ao caso recente do Amapá, né, que a gente viu o apagão de 21 dias que nós tivemos lá, e que agora a população é que vai pagar isso aqui, lá é uma empresa privatizada. Quer dizer, é se ter uma política ofensiva, né? Ficar lá fazendo protesto, né? Ato, né? Com 100 pessoas, como era o caso que tinha hoje lá, talvez um pouquinho mais, não vai reverter nenhum tipo de privatização, infelizmente, né? Bom seria que isso tivesse força para fazer, mas não tem. Bom, em segundo lugar, eu quero fazer um breve comentário sobre o problema da paralisia, né, das direções sindicais, da CUT, da própria direção do sindicato, né? O ato foi organizado por um outro sindicato, que sequer é cutista, que é dirigido pelo PSOL, né? O PSOL que tinha um controle da palavra, por exemplo, nós, até o momento, eu, a princípio, queria inclusive fazer a intervenção no ato, né? Não me deixaram falar, então tivemos que entrar numa briga lá para poder falar, já não mais enquanto partido, mas um companheiro nosso que é diretor do Sindicato dos Bancários, iria falar como sindicato. Quer dizer, uma manobra absoluta para evitar que a gente falasse, né? Eles, obviamente, o PSOL falaram, o PT falou em nome dos seus parlamentares, né? Mas, enfim, ficou só seriam, vamos dizer assim, os sindicatos. Eu não tenho informações de como terminou o ato, mas é denunciador dessa política, né, de capitulação que existe de um sindicato cutista, tá certo? Da CUT simplesmente deixar o controle de uma atividade como essa, né, nas mãos de um grupo do pessoal, e vamos ter claro, é um grupo do pessoal extremo, que inclusive é dirigido por o coordenador do ato, por exemplo, é um cara que saiu do PT, com posições ultradireitistas, né? Hoje ele é diretor de um sindicato menor aqui de Brasília, e não me vem agora à memória o nome dele. Né? Quer dizer, é uma política absolutamente de. Desse jeito, fica muito complicado ter luta contra a privatização. Né? A própria categoria que estava participando não teve voz no ato. Quer dizer, era uma atividade de direção. Né? A categoria estava lá embaixo segurando cartaz. Né? Quer dizer, é uma coisa assim que é meio que assim, quase que para cumprir tabela, caso a situação permaneça dessa maneira. Né? E pior, obviamente, essa é só a primeira privatização. Né? Depois tem a Companhia de Água e Esgoto, tem um Banco de Brasília, né? Tem um patrimônio todo aqui do Distrito Federal, desde, por exemplo, o Teatro Nacional, que está em vias de ser privatizado. Tem uma política de entregar tudo aqui. Né? Então, fica aí, ó, deixar essa denúncia aqui, né, do que está acontecendo, porque isso aí é um problema que, obviamente, não é só da SEB, né? Nós temos aí situações gravíssimas como a Petrobras, como os bancos públicos, e a coisa, ao invés de você ter uma política para se antecipar a esse grau, a essa situação, né? Mobilizar antes, não, você deixa para cima da hora. Para cima da hora é meio assim que um tiro no escuro, né? Quer dizer, você não vai acertar nada, na verdade. O mais provável é que isso venha acontecer, né? Infelizmente. Beleza, Eu, eu, Renan. eu, A eu, gente. Você quer já terminar? deu o A nosso gente já está tempo? bem em cima do horário. Já, Ah, então já tá deu bom. nosso horário. Eu queria comentar só rapidinho sobre o tema do programa. Já. Nós colocamos como tema, não podemos deixar de comentar. Né? Falar aqui em um minuto e depois os companheiros podem acompanhar na nossa imprensa mais informações, tanto sobre o caso da SEB, né, que o Renan já falou meio nas pressas, como o caso da direita tentando isolar a lulista do Recife. Isso aqui diz respeito basicamente a três notícias importantes. O primeiro que um cidadão chamado Oscar Barreto, que é um dos principais aliados de Humberto Costa, ou seja, da ala direita do partido em Pernambuco, saiu aí atacando Marília Reis, dizendo que ela não... meio que dizendo que ela deveria parar
de se colocar aí como uma figura de destaque do PT, né, dizendo que ela não deveria se lançar candidata ao governo em 2022, o que é que ela deveria colocar as sandálias da humildade, o que traduzindo significa simplesmente o seguinte, que agora que o PT foi derrotado nessas eleições, derrotado a gente viu muito bem por causa de toda a fraude que houve, o PT deveria abandonar sua ideia de ter uma candidatura própria, porque a candidatura natural é a candidatura da própria Marília Reis, para apoiar o PSB. Então a gente já vê a ala direita colocando as manguinhas de fora, vendo muito claramente que o objetivo deles é acabar de vez com a ala lulista do partido. Uma segunda notícia interessante é que o governador de Pernambuco, do PSB, o Paulo Câmara, falou logo depois das eleições que o PSB estaria disposto a dialogar com o PT que quisesse dialogar. Ou seja, deixando claro que vai continuar a ter diálogo com a ala direita do PT. E a terceira, essa notícia aí, essa foto aí que a gente acabou de passar na tela, mostra isso aí claramente, que a oposição ao PSB em Pernambuco já deixou claro que não quer que o PT participe da oposição. Ou seja, mesmo que nessas eleições você tivesse confrontado aí um bloco com o PSB, que era o João Campos, outro bloco com a direita, né, que seria o Mendonça Filho, o Daniel Coelho, a Patrícia Domingues, e o outro bloco seria o PT, a direita já deixou bem claro que entre se unir ao PT para fazer uma oposição real ao PSB ou isolar o PT, a direita vai, o que é óbvio, né, vai isolar o PT, ou seja, a gente tem muito claramente a nível nacional uma operação para isolar os setores mais combativos ou com maior potencial de se enfrentar com a direita, que é, nesse caso aí, a ala lulista do PT. E por isso há todo um esforço, desde a direita golpista à ala direita, à ala carreirista do PT, para isolar, para impedir que a ala lulista do PT ganhe força no Estado, na cidade do Recife. Bom, companheiros, tivemos que ser bem rápidos aqui, mas como eu falei, você acompanha essas notícias e todas as demais, nossa análise no Diário Causa Operária. Né? Lembrando que o Panorama Brasil vai ao ar todo dia de segunda a sexta-feira, sempre às 12h15. Eu e o companheiro Renan sempre apresentamos nas quartas-feiras. Então, continue aqui conosco na Causa Operária TV, na nossa programação 24 horas.